Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos ao 49º mês de Kardec, uma iniciativa da USE Intermunicipal de Franca. Meu nome é Sônia Lúcia, eu sou trabalhadora do NES Dr. Alonso e Alonso, que funciona no espaço Agenor Santiago, a Rua José Marques Garcia, 375, na Cidade Nova, em Franca. E hoje eu venho falar para todos nós sobre o tema Allan Kardec, o homem e a missão. Allan Kardec é o nosso querido codificador, né? E esta frase aqui, ela simboliza, não é, a codificação e o espiritismo. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. O nosso querido Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou no dia 31 de março de 1869. Então, agora nós vamos começar falando do menino Hippolyte, né? Do nosso querido Allan Kardec quando criança, né? O nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. O pai de Allan Kardec, Jean-Baptiste Antoine Rivaio, e a mãe, Jeanne-Louise de Ramel. O Allan Kardec teve uma educação primorosa. Ele foi aluno de Pestalozzi de 1808 até 1817. A sua família atua na área de advocacia, magistratura e educação. E o interesse do menino Hippolyte era na área de estudos de ciência e de filosofia. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a formação acadêmica do menino Rivaio, não é? Professor Rivaio, ele fez em Lyon seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar na escola de Pestalozzi, né, na cidade de Yverdun, na Suíça, né? Lá na Suíça, ele foi aluno de Johann Heinrich Pestalozzi, que foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. Muitas das ideias e das práticas educacionais que nós temos até hoje são herança de Pestalozzi, né? Da maneira como Pestalozzi entendia a pedagogia, né? Para uma boa educação. Então, Rivaio era um aluno dedicado e ele se tornou um dos mais eminentes discípulos do mestre Pestalozzi. Com 14 anos de idade, ele já ensinava os colegas menos adiantados. Então, ele era como se fosse assim, ó, um auxiliar do professor, né? Então, aqueles alunos que estavam com mais dificuldade, né? O Pestalozzi já pedia e ele já ia lá ajudar aquele colega com mais dificuldade. Que hoje, né, nas salas de aula, a gente chama de dupla positiva, né? Quando a gente coloca um aluno que tem mais dificuldade com um aluno que já desenvolveu aquele conceito, para que eles possam trabalhar em conjunto e construir o seu conhecimento. E o Allan Kardec já fazia isso, ajudando Pestalozzi lá na escola em Yverdun, né? Ajudando os seus colegas com mais dificuldade. Agora vamos falar um pouquinho do Pestalozzi, né? Que é uma figura que influenciou muito, né? Toda a formação acadêmica do Allan Kardec, né? E influencia todos nós até nos dias atuais. Tal é a força, né, do pensamento e da metodologia empregada por Pestalozzi, né? Então, o Pestalozzi, ele era um apaixonado na arte de ensinar, né? E ele cria uma nova metodologia que é o ensino intuitivo, né? Então, o Pestalozzi falava assim, que a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos.
ele dizia mais, né? Que ele era cristão, que ele foi cristão a vida toda, mas que o cristianismo dele era livre de qualquer dogma. Então, numa época, né, em que os dogmas são muito fortes, ele se intitula um cristão livre, né? Um cristão livre de qualquer dogma. Então, a vida dele era aplicar, não é, os ensinamentos de Cristo, mas de uma maneira livre, sem dogma, né? Então, ele diz assim, ó, o Pestalozzi: para mim, religião não é senão moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo, né? Quer dizer que Pestalozzi seguia as pegadas do mestre, né? Então, a religião para ele não era dogmática, não eram práticas exteriores, né? Era aquela religião sentida e vivida e exemplificada. Ele fala: para mim, a religião não é senão a moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. Agora nós vamos ver algumas funções diretivas e educativas exercidas por Allan Kardec. Porque como ele era um grande pedagogo e educador, então ele exerceu tantas atividades de gestão, não é, de dirigir escolas, como também atividades didáticas, de ensinar, né? Então, as funções que ele exerceu foram funções diretivas, que é o que a gente chama de funções de gestão, né? E funções educativas, que são aquelas desenvolvidas pelo professor, pelo docente, na sua sala de aula, juntamente com seus alunos, né? Então, aos 20 anos, Kardec iniciou, né, em 1825, ele dirigiu, né, então quer dizer que ele era diretor de uma escola de ensino fundamental, né, o primeiro estabelecimento de ensino fundado por Kardec em Paris. Isso, ele tinha 20 anos e isso foi em 1825. Quando foi no outro ano, no ano de 1826, ele fundou um instituto técnico que funcionou até o ano de 1834, que foi o Instituto Rivaio, né? E ele empregou-se ainda como contabilista em 3 casas comerciais. E ele passou a dedicar-se, juntamente com o professor Levi Alvarez, à preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos. Gente, isso aqui é uma revolução na área da educação. Por quê? Primeiro, ninguém estudava de noite, porque quem estudava era só elite, e a elite não trabalhava, não era a classe trabalhadora, né? E segundo, as escolas eram separadas, tinha escolas de meninos e escolas de meninas, né? Essa ideia, né, de juntar alunos de ambos os sexos numa sala de aula era de muita modernidade, né? E o nosso querido Allan Kardec já fazia isso, né? Então, ele preparava os cursos noturnos para os alunos de ambos os sexos, quer dizer, aqueles alunos que não teriam outra oportunidade de estudar, porque eles eram trabalhadores. Então, eles só poderiam estudar à noite. E aí, o Allan Kardec, junto com o professor Levi Alvarez, fez essa preparação desses cursos para ajudar as pessoas de ambos os sexos, quer dizer, homens e mulheres, né? Rapazes e moças a estudar, né? A ter oportunidade do estudo. Aí agora nós vamos falar do professor Rivaio, né? Ele era um linguista insigne, gente, porque ele conhecia profundamente e falava corretamente. Olha a quantidade de idiomas que Kardec conhecia profundamente e falava fluentemente, corretamente. Ele conhecia o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês, né? Então, ele é o que nós chamaríamos, nos dias de hoje, um poliglota, né? Uma pessoa que domina, né, e fala fluentemente várias línguas. Então, Kardec era um poliglota, né?
E, além de tudo, como ele era um grande pesquisador, ele era membro de várias sociedades de sábios, né? Notadamente da Academia Real de Arras. Né? Como pedagogo, Rivaio dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Então, ele foi um grande defensor, gente, do que nós, educadores, lutamos até hoje, para que haja um ensino público e de qualidade para todos. Então, a ideia de Kardec é que a escola, que o ensino público fosse um ensino bom e que ele fosse um ensino para todos. Isso, gente, é altamente progressista e é uma luta que nós continuamos até os dias atuais, porque até hoje nós estamos lutando para que a escola pública seja uma escola de qualidade para todos, né? E o nosso querido Allan Kardec já pensava sobre isso. Dos 31 aos 36 anos, isto é, dos anos de 1835 a 1840, né, ele manteve na sua residência, na Rue de Sèvres, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e outros. Vocês estão percebendo assim a amplitude dos conhecimentos de Allan Kardec, que não era uma área só, não é? Ele não era só um grande pedagogo, não é? Ele tinha conhecimentos da área de química, física, anatomia, astronomia e outras áreas também, né? Então, Rivaio utilizou-se do ensino intuitivo, e ele aprendeu com quem? Aprendeu essa metodologia com o mestre Pestalozzi, e ele utilizava essa metodologia, né, do ensino intuitivo, né, que é um processo didático muito eficiente e que foi utilizado anteriormente, né, pelo nosso querido Pestalozzi. Rivaio era conhecido por sua inteligência, discernimento e ponderação. Gente, além de tudo isso, ele era extremamente inteligente e ponderado. Ele era uma pessoa educada, uma pessoa polida, e ele usava sempre de ponderação, né? Nunca se exaltava, nunca estava com radicalismos, né? Ele tornou-se amigo de Victor Hugo, de Théophile Gautier, de Camille Flammarion e outros conhecidos ilustres pensadores da França. Então, os pensadores franceses ali que eram contemporâneos do Kardec eram todos amigos do Kardec, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais obras do professor Rivail. Dentre as várias obras, né, na área da educação e da pedagogia, nós destacamos o plano proposto para a melhoria da educação pública. Então, ele fez um plano, gente, no ano de 1828, quando ele contava com apenas 24 anos de idade. Quer dizer, ele tinha 24 anos, ele já fez um plano para a melhoria da educação pública da França. Olha, para vocês perceberem a precocidade, né, deste grande espírito, né? 24 anos já fazer um plano, né, de propósito de melhoria para a educação pública. Esse plano, ele traz ideias muito avançadas, né, para a sua época, ideias, algumas delas ainda hoje atuais, porque fazem críticas ao sistema tradicional de ensino. Ele propõe uma escola que é diferenciada, propõe a necessidade da formação dos professores, né, dos educadores, principalmente uma ideia de ciência da educação que naquela época não existia, né, não existia pedagogia, que é a ciência que vai estudar a educação. Mas ele já pensava nisso, que tinha que ter uma ciência para estudar a educação, né? Não existia, isso vai surgir só 100 anos depois, né, do Kardec, né? Então, ele sempre militou pela democratização da educação, né? Quer dizer, o acesso da população, né, da classe trabalhadora, né, do povo pobre à educação, né, que é pública e que era ideal da Revolução Francesa e também que era ideal de Pestalozzi, né,
que é uma educação pública, de qualidade e para todos, né? Então, ele já pensava sobre isso. Rivaio, aos 18 anos, ele foi para Paris. Nós estamos no ano de 1822. E ele formou uma escola, né? Em 1832, ele casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, que também tinha sua escola. Então, Amélie, gente, era uma grande mulher, muito culta, muito inteligente, uma companheira à altura de Allan Kardec, né? Ela, para a par com ele, ela esteve sempre junto dele na jornada, né? Apoiando-o, né? Com o seu conhecimento, né? Com o seu bom senso também, e com a sua diligência, né? Com o seu trabalho. Aí, logo, eles se uniram e eles formaram um grande instituto. Por quê? O Kardec tinha uma escola e a Amélie, né? O Rivail tinha uma escola e a Amélie tinha outra escola. Aí eles se uniram e formaram um grande instituto, né? Que recebia, esse instituto, ele recebia quem podia pagar e quem não podia pagar também não pagava, mas estudava, né? Então, olha para vocês verem, quer dizer, quem podia pagar, pagava a escola. Quem não podia, não estava ausente da escola, não estava fora dela, também podia ir à escola, né? E não pagava. Olha que maravilha, né? E aí, enquanto isso, né, que está lá em Paris, os dois militando, trabalhando na área da educação, não é? O Rivaio e a Amélie, né? Que ele, nesse momento, ele ainda desconhece que ele vai ter uma missão, né? Que o Espírito da Verdade vai anunciar a ele, né? Aí aconteceu o quê, gente? Uma explosão de fenômenos espíritas coordenados pelos espíritos superiores para chamar a atenção de toda a humanidade, tá? Para o início de uma nova era, né? Que vai ser materializada pela doutrina espírita, isto é, o Consolador prometido por Jesus. Então, aí começam, né, estes fenômenos para alertar a humanidade, né, de que nós precisávamos fechar aquele ciclo e começar uma nova era, né, com novos paradigmas, né, dentro do Consolador prometido por Jesus Cristo, né? Aí os primeiros contatos que Allan Kardec teve com o fenômeno das mesas girantes, né, aconteceu da seguinte maneira. A primeira vez que ele ouviu falar foi em 1854, ele estava com 50 anos, né? E ele tinha um amigo que era o senhor Fortier, que era um grande magnetizador. E o Kardec gostava de pesquisar e estudar sobre magnetismo. Então, ele era amigo do senhor Fortier, né? E aí o senhor Fortier é que o convidou, né, para ir ver essas tais dessas mesas girantes, né? Então, Kardec vai ver o que acontece com essas mesas girantes e aí ele fala o seguinte, né? Ele nos esclarece o seguinte, né? E aí vai começar a missão dele. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repelia. Que ele era um cientista, gente, um pesquisador. Então, o que não passava pelo crivo da razão, a razão dele repelia, né? Então, nada tinha ainda visto nem observado, né? Ele sabia apenas que as experiências eram feitas em presenças de pessoas honradas e dignas de fé. Ele pensava na possibilidade de um efeito puramente material, né? A ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro, né? Então, em 1855, ele foi convidado a ir à casa da senhora Roger e ele encontrou a senhora Pleine-Maison e o senhor Partier, lá na casa da senhora Roger.
Aí a reunião, na casa da senhora Pleine Maison, ele testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível, né? Aí ele observou que não se tratava de futilidade e divertimento, mas sim de uma revelação de uma nova lei, cujo estudo ele decidiu aprofundar. Então ele falou: existe uma nova lei aqui que eu ainda não conheço, que eu ainda não estudei, que eu ainda não pesquisei. Mas ele percebeu que aquilo não se tratava de futilidade nem de leviandade, mas de uma nova lei que precisava ser estudada, pesquisada, estudada e aprofundada. Rivaio, que buscava apenas se instruir, viu que ali surgiu uma nova doutrina e iniciou seus estudos sérios do espiritismo, porque ele é um grande estudioso, né, gente? Aí ele foi estudar profundamente para entender aquela lei e aqueles fenômenos, né? Do que se tratava. Aí agora a missão, né? A missão do Allan Kardec. No dia 12 de junho de 1856, o Espírito da Verdade confirma a missão dada a Kardec para a codificação da doutrina espírita. Então, Kardec é avisado sobre as dificuldades que irá encontrar, mas que não faltará assistência dos espíritos superiores. Então, ele foi avisado, né, que ele teria uma missão, que a missão era árdua, né, uma missão dificílima, mas que ele não estava desamparado, que ele ia contar sempre, né, com a assistência dos espíritos superiores. E aí ele disse: não esqueças que pode triunfar, como pode falir. Então, o Espírito da Verdade fala para ele: não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se apoiam na cabeça frágil de um homem só. Se um instrumento se quebra, é imediatamente substituído. E aí o Espírito da Verdade diz a ele: para ti me chamarei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Gente, olha bem, era uma vez por mês, 1/4 de hora, né? O que é 1/4 de hora, gente? 15 minutos. Eu estarei à tua disposição. E aí Kardec, né, ele fica incumbido dessa missão e ele compreende, né, que ele tem uma missão a desenvolver. Aí, então, olha, como um grande seguidor, não é, de Jesus e com toda a confiança em Deus, ele diz: Senhor, pois que se dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprir dos teus desígnios, faça a tua vontade. Olha que maravilha, né? Então ele se coloca à disposição da espiritualidade superior para a grande tarefa que ele virá realizar. Agora nós vamos falar um pouco sobre a metodologia e os critérios utilizados na codificação da doutrina espírita, né? Teolindo Amorim, num dos seus artigos, ele explica o espírito científico de Kardec, né? Porque ele era, além de educador, de grande pedagogo, um grande cientista. Então, ele vai falar alguns atributos deste espírito, né, científico do Kardec. O primeiro é serenidade e equilíbrio, né? Então, ele encarou os fatos mediúnicos com equilíbrio imperturbável, sem negar nem afirmar a prioristicamente. Quer dizer, de antemão, ele não afirmava e nem negava nada.
ele estudava, ele examinava os fatos cuidadosamente, para só depois ele emitir uma opinião, né? Afirmando ou negando, né? Domínio próprio. Então, a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados, né? Olha para você ver que equilíbrio, que ponderação. Por quê? Porque ele poderia se entusiasmar, né, gente? Ele poderia achar que era uma coisa grandiosa demais e ele ficar assim embevecido com aquilo e perder, né, o uso da sua razão, né? Perder de vista a racionalidade. Não, ele tinha um domínio próprio a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados, né? Então, ele tinha cuidado na seleção das comunicações, ele tinha muita prudência nas suas declarações. Por que ele tinha muita prudência, gente, nas suas declarações? Para evitar a divulgação de fatos ainda não de todo examinado e comprovado. Então, enquanto não estivesse de todo examinado e comprovado, ele tinha muita prudência nas suas declarações. E como ele era uma pessoa muito famosa, olha o peso, né, das palavras e das opiniões dele. Então, realmente, ele tinha que ter muito cuidado, né, no que ele ia divulgar. E ele tinha esse cuidado, essa prudência nas declarações, né? E a outra característica é a humildade, né? Interessado na busca da verdade antes e acima de tudo. Então, o Kardec não estava atrás de vaidade, né? Não estava atrás de título, ele não estava atrás das glórias do mundo, ele estava interessado em buscar a verdade antes e acima de tudo. E o método de investigação científica dos fenômenos espíritas? Como é este método? Ele é um método de indução científica, né? Como é que é este método da indução científica? Ele começa pelos fatos até chegar a uma teoria, né? Mas para chegar a essa teoria, para essa teoria ganhar corpo, ele faz um exame minucioso, detalhado dos fatos. Então, é através dos fatos é que ele elabora a teoria. Então, essa é a indução científica, né? Então, o método adotado por Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico, ele é um método experimental, aplicado às ciências positivas, fundamentado no quê? Como ele usou a metodologia do positivismo, mas o Kardec não era positivista, ele só usa a metodologia do positivismo, que está baseada no quê? Na observação, na comparação, na análise sistemática e na conclusão. Então, esse é um método experimental aplicado às ciências positivas, usados por Allan Kardec. Então, Kardec, o espiritismo procede exatamente como as ciências positivas, aplicando o método experimental. Como é que é esse proceder? Então, surgem os fatos novos, sem explicação conhecida. Igual ele foi lá e viu as mesas, né? As mesas lá andando. Então, é um fato novo, mas que ainda não tem uma explicação conhecida. Ele ainda não conhecia as leis que regiam aqueles fenômenos, né? Então, surgem fatos novos sem explicação conhecida. Aí, o que ele faz? Ele observa, compara, analisa e, remontando do efeito às causas, ele chega à lei que os rege. Então, ele parte dos fatos para chegar até a lei que os rege. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Quer dizer, ele não para só no conhecimento da lei que regem os fatos.
depois que ele conhece, que ele compreende quais são essas leis que regem os fatos, ele deduz as consequências desta lei e busca as aplicações úteis para ela, né? Kardec, em obras póstumas, ele fala sobre esse método da dedução científica. Ele diz assim: nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, é aquilo, ele não se entusiasmava com os primeiros resultados, né? Ele seguia o passo a passo da metodologia científica. Olha lá, ele fazia, o que ele fazia? Ele comparava, ele deduzia as consequências, dos efeitos ele procurava remontar quais as causas, e pelo encadeamento dos fatos, não admitindo por válido uma explicação, senão quando ele resolvia todas as dificuldades sobre aquela explicação. Aí sim ele deduzia que aquela lei já estava clara, né? E aí, como é que foi feito o controle universal do ensino dos espíritos, né? Então, para que haja o controle universal dos ensinos dos espíritos, né, dois importantíssimos critérios foram usados por Allan Kardec, foram adotados por ele, né? A generalidade, que é a universalidade, e a concordância dos ensinamentos dos espíritos. Então, gente, para nós compreendermos esse controle universal dos ensinos dos espíritos, chegavam cartas, né, contando o que acontecia do mundo inteiro, né? Chegavam para ele essas cartas, né? A nossa querida Amélie, quando as cartas chegavam, ela já separava as cartas, ela já classificava por assunto, e ela já deixava lá para o Kardec separadinho, né, qual era o assunto de cada carta e em qual monte que ela se classificava para ajudar o Kardec aqui nessa análise, né? Então, aquela primeira tarefa, né, que é de garimpar ali os cascalhos até encontrar o ouro, né, a pepita de ouro, quem fazia era a Amélie, né? Ela já deixava lá os montinhos, né? Todos já classificados e catalogados já para o Kardec poder analisar, para poder estudar, né? E aí, para esse controle universal, então tem que ter o princípio da generalidade. O que é o princípio da generalidade? É a universalidade. Então tem que ser do mesmo jeito no mundo inteiro, a universalidade, né? E tem que estar em concordância com os ensinos dos espíritos. Então, aquilo que os espíritos nos trouxeram, os ensinamentos, não é? Então, essas comunicações, elas têm que estar em concordância com esses ensinamentos dos espíritos. A generalidade ou universalidade das revelações, né? Então, tanto um conceito quanto o outro, nós encontramos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós pegarmos lá na introdução, nós teremos todas essas explicações exatamente como estamos fazendo o estudo aqui agora. Ó, não será a opinião de um homem que se aliarão aos outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, como não será qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se vem impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Então, essa é a universalidade.
a concordância. O que é a concordância das revelações? Uma só garantia séria existe para os ensinamentos dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações, que eles façam espontaneamente, né? Então, espontaneamente, porque essas revelações, elas ocorreram em todas as partes do mundo e espontaneamente, elas não foram assim, como é que a gente pode dizer, ensaiadas, forçadas no laboratório, no tubo de ensaio, né? Não, elas ocorreram espontaneamente por todo o planeta Terra, né? E aí, quando elas chegavam, o que olhava? Se havia concordância entre essas revelações que surgiram por todo o planeta espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiums, estanho uns aos outros, quer dizer, os médiums não se conheciam, e isso acontecia em vários lugares do mundo, né? Também, essa questão da concordância está também na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para que todos possam pesquisar e estudar. Aí, uma coisa que muitos perguntam: Kardec era médium? Né? Sempre faz essa pergunta, né? Kardec era médium? Então, ele não tinha nenhum sinal exterior da mediunidade, quer dizer, ele não era um médium ostensivo. Mas na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, o cérebro dele percebia as inspirações do alto, porque ele já estava conectado, né, gente, com a nossos queridos, né, espíritos superiores. Então, o cérebro dele já tinha essa facilidade de conectar e perceber, né, os ensinamentos do mais alto, com uma facilidade tão grande que nem ele mesmo suspeitava, né? Tamanha era a conexão, né, a clareza, né, com que ele recebia essas inspirações, né? E aí, agora nós vamos falar um pouco como era a personalidade do Kardec, né? Já falamos, né, um pouquinho anteriormente, vamos só reforçar agora, né? Então, ele era muito polido, quer dizer, muito educado, né, de fina educação. Ele era sério, mas ele não era sisudo, carrancudo. Ele era sério, né? Ele reunia aos domingos seus amigos para jantar e discutir os pontos mais difíceis da doutrina espírita. E nos momentos de descontração, ele contava piadas de alto nível. Presta atenção, piadas de alto nível, não é coisa grosseira, né? Contava piadas de alto nível. Flammarion o denominou o bom senso encarnado. Então, quem pôs esse nome no Kardec, o bom senso encarnado, foi o Camille Flammarion, né? Disse o próprio Kardec: sou um homem positivo, sem entusiasmo, que tudo julga friamente. Raciocínio com os fatos. Eu não sou idealista, né? A tolerância absoluta era sua regra, né? E como é que ele escolheu, né? O professor Rivaio escolheu esse pseudônimo de Allan Kardec para assinar, né, as obras da codificação, né? Em 1855, ele recebeu uma mensagem do espírito Zéfiro, que lhe disse que em uma das encarnações anteriores ele havia sido um druida na região das Gálias, né? As Gálias é hoje onde é a França, né? Antigamente era a região das Gálias, né? E ele disse, né, o espírito Zéfiro, que ele era um druida nas Gálias e que ele se chamava Allan Kardec, né? Então aí ele decidiu usar esse pseudônimo, né? As principais obras espíritas, as obras da codificação do nosso querido Allan Kardec, né? A primeira, no dia 18 de abril de 1857, foi a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Depois, em janeiro de 1861, veio o Livro dos Médiuns. Depois, em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo.
Em agosto de 1865, O Céu e o Inferno. E em janeiro de 1868, a Gênese, que é o que nós chamamos o Pentateuco, né, da doutrina espírita. Mas além do Pentateuco da doutrina espírita, ainda teve outra obra importantíssima que auxiliou muito Kardec na obra da codificação, né? Ele percebeu, Kardec, muito inteligente, né, e muito pedagogo, né, então ele tinha metodologias de trabalho, ele percebeu a necessidade de criar um meio de comunicação que fosse possível os vários grupos trocarem informações entre si e receberem instruções e resposta para suas dúvidas, né? Então, naquela época, né, gente, não tinha grupo de WhatsApp, né? Nós não tínhamos, né, StreamYard, nenhum outro instrumento desse que nós contamos hoje, né, para o nosso estudo, para a nossa facilidade. Aí, o que o Kardec pensou? Ele pensou na Revista Espírita, né? Porque aí todos aqueles assuntos que eram assuntos polêmicos, que ainda tinham algumas dúvidas, né, a serem esclarecidas e que precisavam ser debatido, o que o Kardec fazia? Ele publicava primeiro na Revista Espírita. Aí, gente, todo mundo falava, todo mundo participava, todo mundo dava opinião. E aí, depois que aquele assunto era debatido exaustivamente, através da Revista Espírita, é que se chegava a um consenso, é que ele publicava. Então, a Revista Espírita, ela funcionava como se fosse um termômetro, né? É como se fosse um balão de ensaio, né? Um tubo de ensaio, onde eram feitas as experiências até chegar à comprovação e até chegar a ter clareza, objetividade e certeza do que estavam falando a respeito dos ensinamentos da codificação. Então, no dia 1º de janeiro de 1858, é publicado o primeiro número da Revista Espírita. Perguntaram a Kardec de que maneira o Espiritismo tem feito bem às pessoas, né? Porque se nós dizemos, né, que o Espiritismo é o consolador prometido, né? De que maneira ele consola, de que maneira ele ajuda, de que maneira ele auxilia as pessoas, né? Então, ele disse, impediu inúmeros suicídios, e impede até hoje, né, gente? Por quê? Porque o suicídio, gente, ele ainda acontece em grande número, principalmente nos dias atuais, né? Pós-pandemia, né, que foi esse período difícil que nós vivemos, né? Nunca pensávamos em passar por isso enquanto humanidade. E nos dias de hoje existem muitas pessoas, né, que tentam, né, e às vezes até conseguem cometer o suicídio. Então, por conta disso, nós temos várias campanhas, né, de prevenção ao suicídio, porque é uma dor muito grande, é um desespero muito grande, que a pessoa acha que ela vai encontrar, né, uma porta para um alívio para as suas dores, né? Só que nós, que somos espíritas e sabemos, né, que a morte não existe, né, nós sabemos que quanto sofre, né, um espírito de um suicida. Por quê? Porque aquela dor que era enorme, ela vai continuar e agora vai ser uma dor ininterrupta. Então, ele não vai resolver, né? O suicida, ele não só não vai resolver os seus problemas, como ele vai agravar as suas situações. Então, a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, ela nos ajuda, né, a ser um antídoto contra inúmeros suicídios, né? Ela restabelece também a paz e a concórdia entre as famílias, né? Principalmente se a família for uma família que tiver, não é, o bom hábito, o bom costume de fazer o evangelho no lar, né? Então, uma casa que é uma casa onde se faz o evangelho no lar, gente,
ela é um ponto de luz. E esse ponto de luz, ele irradia. Ele irradia não só naquela casa, como no quarteirão, né? E essa luz vai só ampliando. Então, uma casa onde há o evangelho no lar é uma paz, é uma casa onde reina a concórdia e onde se restabelece a paz, né? Que é uma coisa que a gente recomenda muito, né? Nesses dias difíceis, conturbados que nós vivemos, o culto do evangelho no lar é um grande antídoto também. Então, ele também, o Espiritismo, tornou manso e paciente os homens violentos e coléricos, porque nós sabemos, pelos ensinamentos de Jesus, né, que o importante é amar, né? Amar a todos, amar a todas as pessoas, porque todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, trabalhar conosco, né, no combate aí aos nossos vícios, né? Violência, né, cólera, e também, né, o cultivo em nós das nossas virtudes, da mansuetude, da paciência, né? Então, isso também a doutrina espírita nos ensina. Deu resignação àqueles em quem faltava, né? Então, através das explicações de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, qual a causa das nossas aflições. Então, isso traz força, isso traz resignação às pessoas. Reconduziu a Deus os que o desconheciam, destruindo-lhe as ideias materialistas, verdadeira chaga social que aniquila a responsabilidade moral do homem, não é? Na época do Kardec, o materialismo estava forte, fortíssimo. E continua forte, fortíssimo até os dias atuais, né, gente? O materialismo está aí com força total. E um antídoto contra o materialismo é o Consolador prometido, né? Por quê? Porque diante das vicissitudes da vida, né, um materialista vai desesperar e vai dizer: eu vou morrer, porque depois da morte o nada é que não existe nada. Então eu vou acabar com este sofrimento, né? Então eu vou morrer imediatamente. Uma pessoa que tem o conhecimento da doutrina espírita, o que ela faz? Ela vai cultivar a paciência, a resignação, a compreensão do que ela está vivendo, e ela vai pedir forças para passar por esta prova, né? Então ela vai conseguir, né, através da resignação e da força, né, que a resignação lhe traz, passar e ser vitoriosa nessa prova, né? E também, né, não dispor contra a sua vida, porque ela sabe, né, que isso vai trazer consequências negativas e não vai solucionar os seus problemas. Conduz os homens a serem, né, mais fraternos, a se amarem como irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, todos nós somos irmãos. Então, nós devemos nos amar uns aos outros como irmãos que somos em Deus. E qual que é o melhor jeito para nós aprendermos a doutrina espírita que o Kardec nos trouxe, né? Que o grande codificador nos ensinou, né? Como é que a gente estuda? Como é que a gente pratica a doutrina espírita, né? Então, ela não pode ser aprendida de lapso, quer dizer, de supetão, né? Por quê? Porque ela requer muito tempo e reflexão, né? Então, é um trabalho árduo, de perseverança, durante muito tempo, com muita reflexão. Devemos nos aprofundar nos estudos para conhecê-la e amá-la, porque ninguém consegue amar o que não conhece, né? Então, daí a importância do estudo, né? Para todos que desejam, né, praticar a doutrina espírita. Então, a importância do estudo, né? E completou Kardec: o espiritismo, ele é um gigantesco oceano no qual nós, os espíritas, ainda estamos na praia,
Então, olha bem, gente, essa imagem, né? O Espiritismo, ele é um grande oceano e nós ainda estamos na praia, nós ainda estamos molhando a pontinha dos dedos, né? Então, olha a imensidão do que nós ainda precisamos, né? Compreender, refletir e praticar. Então, há muito para mergulhar e muito conhecimento para auferir. E é dessa forma que conseguiremos conduzir nossas almas para Deus. Então, gente, é um processo, não é? É de muito tempo, é de muito esforço, é de muita dedicação, né? Mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar a paz, eu vou ganhar o amor. Por quê? Porque eu vou vivenciar o amor aos meus irmãos. E com certeza também serei amado, né? É muito importante amar, mas na medida em que a gente aprende a amar, a gente também consegue ser amado. Então, o nosso querido Allan Kardec, ele desencarnou em Paris aos 65 anos de idade, no dia 31 de março de 1869. Esse aqui é o túmulo, né, de Allan Kardec, né, ele tem um dome, e na parte aqui da frente está escrito, né, estes dizeres: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. E junto com Allan Kardec também está aí enterrada a nossa querida Amélie, tá? E também. Então, gente, o nosso querido codificador Allan Kardec nos trouxe essa doutrina, né, de amor, de luz, de consolação, e que vai ser um grande farol a nortear os nossos passos. Então, era isso que eu tinha preparado para nós e desejo a todos nós muita paz em Cristo e que nós possamos praticar esta doutrina maravilhosa codificada por Allan Kardec e exercitá-la em todos os nossos dias.